Olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao meu canal Biofeliz. Eu sou Feliz Bela Oliveira, terapeuta holística no espaço Biofeliz. E hoje vamos falar sobre um tema delicado, que é a morte. A morte, efetivamente, é um tema muito delicado, muito doloroso e deixa a pessoa com muitas dúvidas. Mas o que é isto? Porque é que a minha família, o meu ente querido acabou por partir, o porquê. E a minha ideia aqui de facto é trazer uma mensagem de esperança. Por um lado, claro que é fundamental fazer o luto, fundamental, portanto, chorar sobre a morte de alguém. Mas, por outro lado, é importante trazer alguma esperança para o nosso coração. E por isso é que estou a trazer esta mensagem, que é, ou seja, entender de uma forma geral que nós estamos aqui no planeta Terra de passagem. Portanto, eu, Felisbela, estou neste corpo físico por uns anos, muitos ou poucos, mas portanto, e depois a minha alma segue outro rumo. É fundamental entender que a nossa missão tem um determinado X anos e depois voltamos para o mundo espiritual. Claro que para muitas pessoas já é um bocadinho complicado entender, mas o que é isto? Agora, pegando na questão, portanto, estamos em Portugal, não é? Ou no Ocidente, e de facto a maioria das pessoas não é? É católica, é cristã, e de facto é importante entender que, ou seja, o cristianismo existe por causa da mensagem de Cristo, por causa de Jesus Cristo. E qual é que era a mensagem dele? O que é que ele nos trouxe? Trouxe-nos a boa nova, que é, por um lado, ensinou o amor ao próximo, mas por outro lado, como se costuma dizer, eu já não estou conectada a nenhuma religião, mas claro, conheço todo o ensino, como é óbvio, porque nasci no seio de uma família católica e fui católica há muitos anos. Agora, por outro lado, Cristo trouxe também aquela mensagem de que, como se costuma dizer, não é? Cristo veio para nos salvar. Mas o que é isto? Veio para nos salvar. Ou seja, portanto, ele quando morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, trouxe a mensagem de que existe vida além da morte, que os mortos ressuscitam. Mas o que é este ressuscitar? Ou seja, o corpo morre, perece aqui na terra, mas a alma segue o caminho espiritual. E é nesta fase, quando acontece a morte de um ente querido, depois tem as cerimónias fúnebres, tudo isso, não é? Eu recentemente tive a perda de um familiar, não é? Onde o Sr. Padre disse bem, não é? É nesta fase, portanto, durante a missa, não é? A cerimónia fúnebre, que é importante fazermos oração. É importante orar. Independentemente da crença de cada um, é importante orar, enviar oração para que o ente querido e a alma, o espírito, a consciência, o eu superior, cada um chama-lhe o que quiser, possa encontrar o caminho da luz, possa seguir o caminho de Cristo, portanto, o caminho da luz. Quando não há oração ou o espírito está um pouquinho perdido, não é? Pode entrar em caminhos menos bons, portanto. Ou seja, a questão aqui é, de uma forma geral, existe, como bem sabemos, o lado bom e o lado mau. Aqui na Terra temos a bondade e a maldade. Lá em cima, no alto, no céu, cada um chama o que quiser, o universo, no céu, o campo, o mundo espiritual, o mundo astral, pronto, não importa os nomes. É exatamente a mesma coisa e depende sempre da consciência de cada um. Consciência e energia e vibração, não é? Se o ente querido e a alma estiver em paz, de consciência tranquila,
mais rapidamente vai ter uma afinidade, por afinidade energética, vai ter afinidade com a luz. E com a oração da família e dos amigos aqui na Terra, mais rapidamente chega lá, ao céu, à luz. Quando a alma, porque a consciência mantém-se, quer queiramos, quer não, a consciência do indivíduo que partiu mantém-se. Quando a consciência parte, a alma parte, se essa pessoa sentir que fez muita coisa menos boa, não se vai sentir merecedora da luz e vai ter afinidade com almas mais negativas, almas penadas, ou o que quiser chamar, portanto, o mundo umbral, essas coisas todas que não interessam. E, portanto, nesta fase inicial é fundamental, quer queiramos, quer não, temos que enviar muita oração para a pessoa encontrar o caminho da luz, para a pessoa ter, salvo seja, o caminho direto para a luz, que é isso que interessa. E depois, claro que nestes primeiros dias tem todas essas coisas, não é? Depois, ao fim dos tempos, isto para quem acreditar, claro, os nossos entes queridos, não é? Tornam-se os nossos guias. Acompanham, claro que não estão sempre connosco, não é? Mas vêm cá fazer uma visitinha de vez em quando. Isto para quem acreditar, não é? Ou seja, é fundamental entender que nós não pertencemos a este mundo. O nosso mundo é lá no alto. Isto é um ciclo. Nascemos, envelhecemos, morremos. Nascemos, envelhecemos, morremos. Envelhecemos ou não. Portanto, há pessoas muito jovens que partem. Aí sim é muito mais custoso. Mas se tivermos este entendimento de que fazia parte da missão, seja de uma criança, seja de um jovem ou seja de um idoso, cada um está a cumprir a sua missão. E depois, para quem acreditar mais além, não é? Por exemplo, o conhecimento, o ensinamento do Oriente, os ensinos do Oriente ensinam que de facto não é só o ressuscitar, portanto existe a reencarnação. Nós temos muitas, muitas, muitas vidas. Almas mais jovens, almas mais velhas, mas temos muitas vidas, 600 vidas, 1000 vidas. Estamos sempre em ciclos, nascimento e morte. E por isso é que o mundo evolui. E por isso é que o mundo, embora pense que está cada vez pior, mas está cada vez melhor, efetivamente. E é desta forma que podemos ter alguma esperança, entender que de facto trazer este aconchego, esta esperança é fundamental aqui nesta fase, entender ou lembrar. Não se focar no aspecto negativo porque partiu, porquê, mas lembrar, esta pessoa cumpriu a sua missão e foi muito feliz enquanto viveu. E na próxima virá num outro caminho, ou então daqui a uns anos, eu quando partir também vou estar com essa pessoa. Porque todos nós vamos partir, não é? É fundamental não esquecer isto. Nós estamos aqui de passagem. E quando encaramos a morte desta forma, as coisas tornam-se mais leves. Claro que é muito fácil falar, não é? Eu, felizmente, nunca tive a perda tão direta, portanto, a perda de familiares. Mas tenho, como toda a gente, não é? Mas se encararmos desta forma, se entendermos que a vida é muito mais que isto, as coisas tornam-se mais leves, mais fáceis de entender. Já custa menos um bocadinho. E é lembrar sempre do bom, do lado positivo da coisa. Ou, por exemplo, a pessoa, por exemplo, no limite, a pessoa era muito má pessoa. Quem somos nós para julgar? Numa próxima vida virá um pouquinho melhor. A vida está sempre em constante evolução. É importante não julgar. Quando se trata de almas mais velhas, já não cometem tantas falhas como almas mais jovens. Por isso é que neste mundo há de tudo. Desde pessoas mais bondosas e pessoas muito maldosas. Quem sabe se as pessoas maldosas não são almas
um pouco mais novas, não tiveram tanta experiência na reencarnação e por isso ainda cometem muitas falhas. Mas é isto mesmo. E por isso é que estamos neste ciclo constante de nascimento, envelhecimento e morte, e cada renascimento vamos melhorar mais uma coisinha, mais outra coisinha, mais outra coisinha. Agora, a ideia aqui de uma forma geral é termos este entendimento. Está tudo certo. Partiu porque tinha que partir, cumpriu a sua missão e daqui a uns anos vamos voltar novamente a nos vermos. Portanto, é fundamental manter a fé, que é sim, não é o ser católico porque é. Mais uma vez, Cristo veio e trouxe esta mensagem, que existe a ressurreição, que existe vida além da morte, que a alma continua lá em cima no céu. E da nossa parte é fundamental praticar, fazer a oração para ajudar o ente querido a seguir o caminho da luz, para não seguir outros caminhos menos, para não ficar apegada aqui ao mundo material. Portanto, depois havia aqui muito que falar, não é? É fundamental. E, por exemplo, e depois daqui a uns anos, poucos anos, não é? Tornam-se os nossos guias, não vão estar sempre connosco, mas, por exemplo, há uns anos atrás, numa altura de aflição, isto claro, para quem acreditar, não é? Há uns anos atrás, numa altura de aflição, tinha a minha vida bloqueada e sonhei com o meu falecido avô e no dia seguinte ou dias depois a minha vida desbloqueou completamente. Eu sei que ele estava lá para me ajudar. Com os anjos, na altura tinha outro, não, na altura era católica, não, de outra religião, não importa. Com base na outra religião, mas tinha o apoio do meu avô. É muito importante, quando as pessoas sonham com os entes queridos, claro, desde que haja aqui paz, não é? Aquela emoção de paz e amor, quer dizer que eles estão connosco. Agora, se houver aí alguma coisa de aflição, enviar a oração. Se tiver algum sonho com um ente querido em que há uma aflição, envie a oração, por favor, que é para acalmar. Envie a oração porque alguma coisa não está bem. Agora, se traz aquela paz, acreditem, eles estão connosco, não há sempre atrás de nós. Eles têm lá a vida deles, nós temos aqui a nossa vida e eles têm a vida deles lá em cima. Mas eles estão connosco, assim, pontualmente, quando pedimos ajuda, quando não importa, mas estão connosco. Certo? Nesta fase, enviar muita, muita, muita oração. Tenham fé, por favor, tenham fé. É muito importante manter esta esperança no nosso coração, a chama da fé, a chama da esperança no nosso coração. E depois mais tarde, encontramos todo lado de lá. E vai ser fantástico, claro que sim, tal como é fantástico aqui. Fantástico, portanto, quem tem esta consciência de que está a fazer o que é certo, com retidão e por aí fora, não é? E vai ser fantástico também lá em cima, porque, portanto, no sentido que a lei de causa e efeito, quem planta o justo vai colher o justo. Portanto, é nesse sentido. A lei de causa e efeito está sempre a operar. Quer aqui, no mundo físico, quer depois lá em cima no mundo espiritual. É tudo igual. Continua. Acreditem ou não. Por isso, manter a fé. Enviar muita, muita oração, está bem? Obrigada, uma boa tarde. Obrigada.